Olá, irmãos e irmãs. Um privilégio poder falar novamente para vocês hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês o sentimento que nós, do membro do Bispado, temos de preocupação, de interesse frequente pelo bem-estar de cada uma de vocês, de suas famílias. Temos orado frequentemente por vocês e temos nos interessado pelo bem-estar de cada um. E nos colocamos aqui à disposição, né, por meio da liderança da ala, da presidência do quórum, da presidência da Sociedade de Socorro, dos demais líderes da ala, assim como pessoalmente, né, para que vocês possam nos procurar, né, caso precisem de alguma coisa. Talvez vocês estejam estranhando um pouquinho o ambiente onde eu estou aqui, né, eu estou dentro do carro, parado, obviamente, aqui na garagem de casa, né, mas eu encontrei este lugar encontrei neste lugar um pouquinho mais de tranquilidade, né, de paz, de silêncio, né, que é tão importante nesse momento que eu tenho para compartilhar algumas das verdades do Evangelho e meu testemunho. Eu gostaria de compartilhar ou iniciar, né, essa mensagem compartilhando um pensamento, um trecho do discurso do presidente Oaks, intitulado O Sal da Terra. Ele diz o seguinte: aqueles que são batizados na Igreja de Jesus Cristo fazem convênios. Na revelação moderna, o Senhor declarou: quando os homens são chamados ao meu evangelho eterno e fazem convênio eterno, são considerados como o sal da terra e o sabor dos homens. Essa escritura encontra-se em Doutrina e Convênio, seção 101, versículo 39. Então aqui presidente Oaks faz referência ao convite do Salvador de que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra, né? E o propósito do sal, né, é trazer mais sabor, né, aos alimentos. O sal tem essa propriedade, né, de aguçar o sabor dos alimentos. Sem o sal, os alimentos ficam insípidos, né, eles ficam com pouco ou nenhum sabor. É difícil para a gente comer uma comida sem sal, apesar de que normalmente uma dieta balanceada ela consiste no pouco consumo de sal, embora ele seja necessário em pequena quantidade. De qualquer maneira, nós precisamos perceber, né, a importância de que fizemos um convênio com o Salvador por meio do batismo, né? Nós assumimos sobre nós a responsabilidade, né, de sermos o sal da terra. E de que maneira a gente pode ser o sal da terra? Podemos ser a luz do mundo. Eu gostaria hoje de compartilhar alguns pensamentos sobre a importância de nós compartilharmos ou sermos a luz do mundo por meio de compartilhar as verdades do Evangelho restaurado, né? Ainda recentemente, num estudo dirigido lá com os irmãos do Quórum, nós falamos um pouquinho a respeito disso, né? O quanto nossa vida, e eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho junto comigo, né? O quanto nossa vida seria diferente sem o conhecimento das verdades do Evangelho restaurado. O quanto a gente deixaria de saber a respeito ah, daquele conhecimento pré-mortal, né, do nosso propósito aqui nessa vida e também de nossa vida pós-mortal, né, o que vai acontecer depois de nossa vida aqui nessa terra. E é muito provável que a gente assim acabe não se dando conta do quanto este conhecimento, né, essas verdades do Evangelho restaurado, elas façam diferença na nossa vida, né? A gente acaba se acostumando, né, com essas verdades sublimes e relevantes assim ao extremo e que, na maioria das vezes, para a maior parte das pessoas, mesmo no mundo cristão, elas são desconhecidas, né? Ou muitas vezes distorcidas ou parcialmente conhecidas. Então, às vezes eu não me dou conta de que aquele meu parente, aquele meu amigo, aquele meu familiar, né, aquele meu vizinho, ele vive neste mundo, né, ele passa por essa provação mortal, né, ele passa por experiências mortais como cada um de nós, e ele não tem esse mesmo conhecimento que vocês e eu, né? Ele não possui, por exemplo, uma perspectiva eterna dessa vida, né? Nós hoje falamos com tanta
simplicidade, né, sobre as famílias eternas, né? As famílias podem ser eternas. Para nós pode parecer um conhecimento tão simples, né, tão comum, tão elementar, mas para muitas das pessoas, né, ao nosso redor, é algo totalmente desconhecido, né? Então, que nós possamos ponderar hoje, nesse momento, a respeito do quanto esse conhecimento do Evangelho restaurado faria diferença na vida das pessoas ao nosso redor, né? O quanto este conhecimento traria mais alegria, mais felicidade, né? Ajudaria as pessoas ao nosso redor a passarem pelas provações da vida, pelas dificuldades, pelos desafios, com mais facilidade, né? Tendo um apoio maior, né? Tendo mais, como posso dizer, uma certeza, na verdade, de que essas provações, essas experiências fazem parte apenas de um pedacinho de nossa existência imortal. Ah, e aí eu gostaria de falar de algumas coisas práticas, tá? Rapidamente, que nós podemos fazer, né, de modo a compartilhar as verdades do Evangelho. E antes de mais nada, eu gostaria de citar o que disse o elder Robert D. Hales. Ele falou o seguinte: o modo como vivemos nossa religião é bem mais importante do que possamos dizer a respeito dela. Então, antes de mais nada, antes de pensar em falar do Evangelho para as pessoas, é importante que nós possamos avaliar a maneira como nós estamos vivendo o Evangelho, né? De fato, é a maneira mais adequada, é a maneira mais importante, né, que nós podemos compartilhar o Evangelho, né, da maneira pela qual nós vivemos. Né? Se nós nos esforçamos sinceramente para viver os princípios e doutrinas do Evangelho, é óbvio que nenhum de nós é perfeito, nem teremos condições de ser perfeitos ao longo dessa existência mortal. Né? Mas, de fato, nós devemos nos empenhar ao máximo para fazer e cumprir os convênios que nós assumimos por meio do batismo e das ordenanças do templo, né, para aqueles que já passaram pelo templo. E isso vai fazer uma diferença muito grande, né, na maneira como as pessoas nos veem, como elas nos enxergam, como elas percebem, né, e como elas podem ver a luz, né, como elas podem perceber esse sabor do sal da terra, né, fazendo a diferença, sendo a diferença, né, sendo diferente daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, esse eu acho que é o essencial, esse é o básico, né? Vivemos o Evangelho. Em segundo lugar, eu gostaria de falar a respeito de algumas coisas que nós aprendemos nesse guia intitulado Pregar Meu Evangelho, né? Então, aqueles que serviram como missionários alguns anos atrás, não é da minha época, né? Eles tiveram, eu sou um pouquinho mais antigo, eles tiveram a oportunidade, ainda hoje têm a oportunidade, né, de estudar esse guia e utilizá-lo para ensinar o Evangelho. Então aqui existem algumas orientações muito, muito importantes, né, sobre a maneira como nós podemos, por exemplo, eu vou dar algumas sugestões aqui, algumas ideias, né, de algumas sessões aqui do Pregar o Evangelho. O primeiro dele é que fala sobre o propósito como missionário. E ao estudar nós podemos aprender, por exemplo, qual que é o propósito do missionário de compartilhar o Evangelho. E o segundo, como nós devemos estudar com eficácia, ou podemos estudar com eficácia e nos preparar para ensinar o Evangelho. Então, assim, alguns de nós têm dificuldade de falar, seja por timidez, seja porque não conhecem muito do Evangelho. Então, aqui estão dicas preciosas do que nós podemos fazer para poder nos preparar para ensinar. Então, aqui, ó, por exemplo, o que nós devemos estudar nas Escrituras, né? Que tipo de conhecimento nós devemos adquirir, né, das Escrituras que nos ajudam a preparar para falar com as pessoas sobre o Evangelho. Como reconhecer e compreender o Espírito. Esse é o que é a sessão 4, o capítulo 4. O capítulo 5 fala sobre o papel do livro de Mórmon, essencial, né, na pregação do Evangelho. E o sexto fala aqui sobre desenvolver atributos como os de Cristo. Eu gosto muito, inclusive, desse capítulo do Pregar o Evangelho. Então, irmãos, nós não precisamos ter uma plaquetinha dessa. Né? Nós não precisamos colocar uma plaquetinha dessa no bolso e sermos designados por 18 ou por 24 meses para que então possamos compartilhar o Evangelho. Não é a designação formal, né, do presidente da estaca que nos torna missionários. Né? É óbvio que eles têm um manto sagrado, né, e eles são separados e eles são divinamente inspirados para compartilhar o Evangelho. Mas nada nos impede, irmãos, de
sermos a luz do mundo, de sermos o sal da terra, compartilhando as verdades do Evangelho restaurado que mudaram a nossa vida, né? Então, eu gostaria de sugerir também uma outra forma de compartilhar o Evangelho por meio de mensagens inspiradoras nas mídias sociais, né? Então, a gente que tem acesso à internet, e hoje em dia é tão comum quanto água e energia elétrica, né? Que nós possamos aproveitar essas oportunidades, o tempo que nós temos, né? Para também compartilhar o Evangelho, né? Seja por meio de uma mensagem inspiradora, de uma experiência inspiradora, especial, um testemunho em nossa vida, um testemunho do Evangelho, um testemunho do livro de Mórmon, algo nesse sentido que aos poucos vai começando também a fazer com que a nossa luz resplandeça perante os homens. Uma outra forma que é bem interessante é por meio da história da família, né? Algumas pessoas elas têm um interesse natural, né? Por buscar seus antepassados, por conhecer seus antepassados, né? E nós temos ali a árvore familiar da igreja, do Family Search, que ela é muito útil, né? Nesse sentido de propagar o evangelho, né? Eu tenho recentemente um amigo, inclusive, o Manuel, que trabalha comigo lá no trabalho, na empresa onde eu trabalho, que se interessou muito por esse assunto. Ele já vinha pesquisando, né? Ele tinha um outro interesse que era de ter visto, né, estrangeiro. Mas nós começamos a compartilhar, eu comecei a compartilhar algumas mensagens do Evangelho por meio, né, da pesquisa da história da família, da genealogia, né, e tem sido muito interessante, né, a nossa experiência de fortalecer a amizade, vínculo, né, eu poder compartilhar com ele o testemunho que eu tenho do Evangelho, né, o quanto ele tem abençoado minha vida, minha família, enfim, e eu, na verdade, ele só não foi ainda à igreja, porque recentemente a gente teve, né, interrupção da nossa frequência semanal às reuniões da igreja, mas já estava tudo certo para ele ir comigo lá na Capela da Asa Sul, que é perto da onde ele mora. Vai dar certo, assim que liberar as reuniões eu vou com ele até a capela, e ele é uma pessoa muito especial, tenho certeza que ele vai se interessar, né, por ouvir as mensagens dos missionários e ser batizado. Muito bem. Para encerrar meu discurso hoje, eu gostaria de dizer que nós não precisamos fazer muita coisa, nos preocupar grandemente em fazer uma coisa assim, espetacular para compartilhar o Evangelho, né? Pequenas ações do dia a dia, né? Pequenas verdades que a gente compartilha aqui, ali, né? Um testemunho aqui, ali, mas principalmente nossas boas ações, né? A maneira como nós nos preocupamos com as pessoas ao nosso redor, zelamos por ela, a maneira pela qual nós cuidamos daqueles que estão ao nosso redor, eles fazem muita diferença, né? A gente pode não perceber, mas as pessoas ao nosso redor estão nos olhando, estão nos observando, né? E na maioria das vezes, né, isso acaba sendo a maior mensagem missionária que a gente pode compartilhar. Nossa ala atualmente nós temos o Elder Salles e o Elder Silva. Então eu gostaria de dizer para vocês que são dois missionários muito bons, né, que eles estão assim muito animados para compartilhar o Evangelho, embora eles tenham feito isso atualmente, né, por conta de toda a situação com a Covid, feito isso remotamente, né, por meio das mídias sociais, da internet. Então assim, não tenhamos medo de passar referências daqueles que estão ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, conhecidos, pessoas com quem a gente se relaciona no trabalho, no estudo, na escola, né, na faculdade. Então, assim, eles, por mais que possam parecer jovens, né, 18, 19 anos, né, eles têm um manto sagrado sobre eles, tá? O Espírito é quem fala. E essa é uma escritura que, inclusive, eu gosto muito, né? Que está lá em 2 Nef, capítulo 33, versículo 1, que diz o seguinte: o poder do Espírito Santo leva as suas palavras aos corações dos filhos dos homens. Então, às vezes, a gente tem uma preocupação muito grande, né, em falar com conhecimento, né, em falar basado no conhecimento das Escrituras e do Evangelho. E a gente não está errado, né? Nós precisamos adquirir conhecimento, precisamos compartilhar esse conhecimento. Mas tão importante quanto o conhecimento do Evangelho, né, é o testemunho que nós temos dele. E principalmente porque ao falarmos sobre o nosso testemunho e das verdades do Evangelho, o Espírito Santo vai tocar, né? O Espírito Santo vai chegar e levar essa mensagem ao coração daquelas pessoas a quem a gente estiver falando, né? Então, é o Espírito que, ao testificar das verdades do Evangelho, tem condições de converter o coração das pessoas. Que nós possamos
hoje, nesse dia, decidir, né, abrir a nossa boca e compartilhar as verdades do Evangelho restaurado. Que nós tenhamos aquela mesma alegria que tivemos no dia em que nós fomos batizados. E eu tenho certeza, sejamos nós conversos já depois de adolescentes, adultos, ou sejamos batizados desde pequeno, né, na igreja. O sentimento que tivemos a ser batizado foi muito especial. A alegria, né, e a felicidade que veio depois desse evento maravilhoso. Que nós possamos lembrar desse momento em nossas vidas. Né? E eu aqui gostaria de fazer uma promessa para vocês, de que ao compartilharem o Evangelho com as pessoas, né, vocês terão a oportunidade de sentir o Espírito muito forte em sua vida. E eu sei disso porque eu já vivi isso pessoalmente, não só durante o tempo que eu servi como missionário em tempo integral, mas também durante a minha vida toda, antes da missão, depois da missão. E para mim sempre é uma alegria compartilhar as verdades do Evangelho, compartilhar meu testemunho. Eu sinto que é o que o Senhor deseja, e eu tenho uma confirmação espiritual disso. A companhia do Espírito é muito mais presente em nossa vida quando nós fazemos esse esforço, de compartilhar o Evangelho com as pessoas. Então, deixo aqui o meu desafio com cada um de nós, que nós possamos estudar esses materiais aqui, tem o Pregar o Evangelho, quem tem meio digital lá por meio da Biblioteca do Evangelho, a gente pode estudar e aprender muito. Existem muitas formas, nós podemos convidar as pessoas para participarem dos cursos da igreja. Atualmente nós temos duas classes, nós temos o English Connect, que pode ser feito por não membros, também tem o curso de autossuficiência, que também pode ser realizado por não membros. Então são todos meios e formas que nós temos de compartilhar o Evangelho. Então eu compartilho esse meu testemunho e meu amor com vocês sobre essas verdades do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.